Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja presente e que ilumine os nossos corações e nossas mentes para receber essa lição tão bonita da noite de hoje. Do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, ele traz a lição Esmola. É uma lição muito interessante para mim, um estudo incrível, e eu quero dividir esse estudo com vocês. Lucas, ele escreve: dai antes esmola do que tiverdes. Esse trecho, ele vem de um momento que Lucas narra uma passagem de Jesus, que ele estava, em um das suas andanças, fazendo a sua reunião, com o povo, e um fariseu ali presente na reunião convida ele para ir até a casa dele para almoçar. E ele chega na casa e já se acomoda, já senta para comer, foi convidado para comer, então vamos comer. Os outros fariseus que olharam fizeram uma crítica: onde já se viu, não se prepara antes da refeição, não vai fazer o ritual da sua purificação, da sua limpeza, e criticam ele. E Jesus, ele é incrível como ele sempre traz ele aproveita uma situação, aproveita um momento, aproveita uma ocasião para dar uma lição às pessoas. Então eu vou ler aqui o trecho inteiro dessa frase que Emmanuel aponta para a gente aqui. Agora vós, ó fariseus, purificai o exterior do copo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai o que tendes em esmola e tudo ficará puro para vós. Então é esse trecho que ele vai trabalhar essa questão da esmola, e Jesus aqui ele faz um certo puxão de orelha, enquanto você está olhando e criticando as coisas em volta, por que você não faz a sua parte de uma forma a ser útil ao próximo? Então aqui, Emmanuel, ele vai trazer essa lição, que eu vou tomar liberdade de ler em partes, porque eu vejo aqui uma divisão. Ele explica 4 coisas diferentes aqui que eu acho que é importante que a gente observe. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo Esmola, a recomendação do mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revela, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daquele que distribui o pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertence. O dono de todo o poder e de toda a riqueza do universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo méritos ou necessidades de cada um. Essa primeira parte, ele está apontando aqui a questão material, Quando nós oferecemos, quando nós doamos algo ao outro de forma material, que nós estamos ajudando,
né? E é importante isso porque nós necessitamos da matéria, nós precisamos do material para a nossa sobrevivência. Então, quando nós vemos alguém em necessidade, ou quando alguém nos pede por necessidade, nós doamos, nós vamos até lá, ou uma quantia em dinheiro, ou uma roupa, algo de material, né? A comida, enfim, para ajudar essa pessoa de alguma maneira. Mas é importante que a gente saiba que isso que nós estamos fazendo, essa doação, apesar de ser importante, ela se acaba, ela se extingue, porque é matéria. Então, e isso é algo que nós estamos dando de uma facilidade, de algo que sobra para a gente, que tem a mais. Na lição do Evangelho, no capítulo 8, que fala o que a mão esquerda faz, né, a direita não precisa saber, ele fala justamente esse momento em que nós, quando fazemos uma doação, nós estamos nessa atitude de ajuda, mas que ela não é um produto nosso, não é um bem nosso, ele também é emprestado. Então entender que o que nós temos é algo que nos foi emprestado para a nossa sobrevivência. E tem até uma passagem que é do óbolo da viúva, que ela vai lá e faz uma doação do pouquinho que ela tinha. Ela só tinha aqueles 2 centavos no bolso e ela doa simplesmente aquilo, enquanto outros estavam doando o que estava sobrando. Quem doou mais? Aquela senhora que deu tudo que tinha ou aquele que está dando o que está sobrando? Então a nossa intenção na doação qual é, na verdade? Nós fazemos doando ao outro aquilo que sobra ou aquilo que para nós também é importante a ponto de dividir com o outro. Então é uma primeira ideia da esmola. Mas a lição não trata dessa esmola material. Ela vem mais profundo do que isso, é mais reflexiva do que isso, que é justamente esse segundo momento. Não esqueçamos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: o que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Essa parte, eu acho que é onde a gente entende um pouco melhor como a parte material não é tão importante. Ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Mas o que nós estamos fazendo de verdade quando nós doamos o que nós temos em nós? E de que forma nós estamos doando o que nós temos em nós? O que nós trazemos conosco? Hoje nós temos aí a internet, né, com as suas redes sociais. As pessoas estão expondo coisas ali na internet. Se a gente parar para pensar, tem muita gente doando ali, doando coisas boas, doando o melhor de si, uma palavra, um incentivo, um ensinamento. Mas também tem pessoas que não estão dividindo isso, estão dividindo coisas ruins, né, que depreciam as pessoas, que levam elas para baixo. Então, assim, que forma que é essa doação? O que eu estou fazendo? Quando, de repente, alguém vem nos procurar para uma palavra amiga, que não precisa pedir. A gente percebe essa palavra, a gente sente isso. E vai simplesmente ouvir, sorrir, fazer um carinho, dar uma palavra de ensinamento. Essas formas são doações. Tudo o que nós fazemos com essa boa intenção de produzir um bem na outra pessoa é um incentivo, é uma forma de levar essa pessoa à frente. São doações. São recursos que nós temos
infinito. Diferente do material, que muitas vezes a gente se esconde atrás dele, dizendo assim, eu não tenho dinheiro sobrando para ajudar. Algo que eu tenho de comida dá para mim, ou eu só tenho a roupa para eu me vestir, não tenho para dar uma roupa para o outro. E a gente acaba se escondendo atrás dessas desculpas, desses subterfúgios, né, de acabar não fazendo algo. E a gente pode fazer muito pelo outro sem ser de forma material. E para que a gente dê o nosso melhor ao outro, é importante que a gente traga o nosso melhor em nós. Então isso é um processo de uma transformação interior, de uma compreensão de quem somos, de onde estamos, qual o nosso propósito, de buscar o conhecimento, de buscar o estudo, de mudar a nossa maneira de pensar, de agir, para que dessa maneira a gente seja um exemplo também e tenha credibilidade naquilo que a gente está dizendo, que a gente está se propondo a fazer. Um simples sorriso. Quantas pessoas precisam de um sorriso e não tem? Às vezes a gente entra no elevador, né? Quem mora em condomínio, mora em prédio, entra no elevador e a pessoa está lá sisuda. A gente não sabe qual é o problema dela. Mas um bom dia sorrindo muda tudo. Às vezes só um sorriso, não precisa nem falar nada. A pessoa já recebe aquilo, né? Tem um incentivo. Quantas vezes nós passamos por isso também? Nós buscamos, temos os nossos pensamentos ou as nossas aflições, que todo mundo tem, isso é normal de cada um de nós, e alguém simplesmente olha pra gente e cumprimenta do nada, no meio da rua. Oi, tudo bem? Ou dá um sorriso, passa aí, sorri. Quando a gente sorri pro outro, é interessante como a resposta é o sorriso. Vocês já experimentaram isso? Simplesmente a gente sorri para a pessoa, ela sorri para a gente. Então é algo que vem de dentro, que vem do nosso coração. Eu acho que eu acho não. Eu vejo aqui como uma das formas mais importantes e mais difíceis. E aqui ele aponta essa dificuldade, que é para difundir a bondade. Ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Tem que ser sincero, né? Mas, para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro da amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. Aqui nós temos uma situação desse lado moral todo que a gente está falando agora, que às vezes nós fazemos algo, doamos algo por uma emoção, por um sentimento, uma palavra amiga, e às vezes a gente não consegue fazer isso diretamente. De que forma a gente vai doar, né? Vai dar ao outro algo de importante a ela, necessário, através dos nossos bons pensamentos, através das nossas vibrações. E vibrar o que é? É doar de coração, de pensamento ao outro. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende a luz para a ignorância. Também temos que prestar atenção naquela forma de doar, o que a mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, que é esse jogo. As pessoas não precisam saber. Nós fazemos em silêncio, fazemos por amor mesmo. E esse amor, essa atitude é uma atitude é um propósito, né, que nós carregamos dessa continuidade do que Jesus nos deixou como herança. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: da esmola de nossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria, bom ânimo,
oportunidades de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor, que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Justamente isso que a gente está falando, né? É o que nós fazemos de coração, as nossas melhores intenções. Ok? É a palavra que eu tinha para trazer hoje para vocês. E neste momento, já está a musiquinha aqui, vamos elevar os nossos pensamentos e fazer justamente este trabalho de doação. Porque vibrar é doar. É doar o melhor de nós para o nosso próximo, para aquele que precisa. Vibrar é perdoar, é compreender, é ajudar sem esperar nada em troca. Então vibremos. Vibremos pela paz no mundo, pela confraternização entre os homens. Vibremos por todos aqueles necessitados do entendimento, do conhecimento. Vibremos por aqueles que necessitam da ajuda física e espiritual, os doentes, os necessitados do pão, do alimento do corpo e do alimento da alma. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Vibremos pelos nossos entes queridos, pela nossa casa. Vibremos para que aquela aflição que carregamos, aquela dúvida, aquela angústia, para que ela se amenize. Vibremos para que seja encorajado em cada um de nós a força de prosseguir. Pedimos humildemente ao plano espiritual uma vibração a nós mesmos e sintamos que do alto cai sobre nossas cabeças, nos recobrindo com muito amor, com muita misericórdia, com muito entendimento, as dádivas de Deus Pai e de Jesus, nosso Mestre. Agora, após este momento, façamos um agradecimento pelo muito que recebemos, por essa oportunidade de doação, e que possamos, nesta semana, aproveitar as oportunidades de poder auxiliar aquela pessoa que nos procura para uma palavra amiga, para um desabafo, para simplesmente ter ouvidos que ouçam, que possamos retornar aos nossos lares abençoados, iluminados e que tenhamos uma excelente semana. Com a graça de Deus, sigamos em paz. Obrigado a todos.